New Discovery, né, que é aquela que está posicionada ao lado do stand, mas as funcionalidades são basicamente as mesmas que nós temos aqui, até às vezes com algum aprimoramento. Nesse caso desses terrenos que nós estamos utilizando, nós vamos manter sempre o modo Sport, tá? Para deixar sempre em primeira marcha, que eu consigo visualizar no meu painel, e aqui também no meu painel de instrumentos também. No caso da primeira reduzida, também eu acionei, também está ativo aqui. Eu coloquei aqui que no visual também, que dá para vocês terem uma noção, e aqui a mesma coisa, também é demonstrado que a primeira reduzida ela está ativa. Esse primeiro obstáculo é um pêndulo para demonstrar que o carro ele vai fazer uma torção, mas a torção ela é totalmente mantida na própria suspensão, né, nos eixos dianteiro e traseiro, porque a carroceria ela é totalmente preservada. Olha isso. Ô, bicho, olha aqui. Olha o trabalho que a suspensão está fazendo aqui, ó. Ó, tá vendo? Olha isso aqui. Aqui nós vamos fazer um pêndulo, que aí o carro vai descer essa parte dianteira agora. Olha isso. Aqui ela tá meio que fazendo uma gangorra, nós estamos ficando em praticamente duas rodas. Essa roda dianteira e a traseira posicionada, e as outras duas totalmente. Olha aqui. Ó, tá fazendo meio que uma gangorra. E nós vamos descer a parte dianteira agora. Como é que faz segura uma torção dessa, né? E aqui nós estamos em 20 graus de inclinação. Uma outra particularidade que esse carro tem é o diferencial central. Ele está, nesse caso, bloqueado porque ele está distribuindo 50% na traseira e 50% na dianteira. O cadeado ele vai abrir agora, quer ver? Ele vai diminuindo, vai diminuir e abriu. Nesse caso, ele está com a demanda de 30% na dianteira, 70% na traseira, 20%, 80%, aí dependendo do que o carro achar necessário. Então aqui ele vai distribuindo eletronicamente. Nunca fica 50-50, só quando está totalmente fechado. Esse obstáculo demonstra que o carro tem uma ótima capacidade para fazer subidas. Nós estamos falando aqui um aclive de 40 graus. E vamos subir em 1.100 giros. Olha. Eita, montanha russa, mano. Ai, meu Deus. O stand tá inclinado demais, velho. Caramba, mano. Se eu subir com nós, ele não patina, não? Não patina, não. Se até parar aqui, você viu que eu tenho até uma elevaçãozinha, ele passou sem dificuldade alguma. Isso, velho. Quando eu coloco aqui na primeira reduzida, que foi pré-selecionada, automaticamente ele já aciona o HDC. O que é o HDC? O Hill Descent Control, que é o controle de descida. É isso que eu queria. Então eu tô aqui já no S, primeira marcha, eu vou descer tirando o pé do freio. Eu vou colocar aqui no Cruise Control. Tá inclinado demais. Aqui a velocidade, eu vou predeterminar a velocidade que eu vou descer. Aqui eu tô tirando a velocidade do carro, agora eu tirei o pé do freio. Pô, calma aí, Diogo. Eu vou descer, velho. Vou descer também. Tá carregado, tá vazio, não. E aqui quando eu predeterminei a velocidade, para dizer um pouco mais lento. Se eu tivesse uma descida um pouco mais extensa e quisesse um pouco mais de velocidade, era só aumentar a velocidade aqui no Cruise Control. E quando ele sobe, é eletrônico o controle da razão de subida também? Quando a gente ele também tem, na realidade ele segura 3 segundos também, que é o HSA, que é um outro sistema eletrônico também. E na descida, aqui eu não consigo visualizar a velocidade, por isso que eu fiquei apertando várias vezes para dizer para o carro que eu vou fazer essa descida ao mínimo de velocidade possível. No caso da Evoque, no caso da Discovery Sport e na New Discovery e na Range Rover Sport, ela já tem esse gráfico visualizando a velocidade que você vai descer. A Discovery Sport tem também? Também tem, a Discovery Sport e a Evoque também. Aqui nós temos os roletes, que são essas barras que ficam girando em falso, tanto desse lado nas duas rodas. Em primeiro momento vai ser nessa roda dianteira, e aí quando tiver as 4 rodas na rampa, a traseira vai ficar sem aderência também. Então nós temos 3 rodas sem aderência, só a roda dianteira com aderência. Então o que vai entrar em funcionamento? O controle de tração. Então nesse caso ele vai bloquear essas rodas que não têm aderência e vai jogar força para a roda que tem aderência. Então nós seremos puxados por uma roda somente. Tá? Então o carro tem 2 toneladas e você consegue ser puxado somente aqui por tem uma roda. 2,5, né, Dom? Aqui de 0 a 1, aqui onde está no 1000 giros aqui, vai aparecer um ícone laranja, que é onde está demonstrando que o controle de tração está entrando em funcionamento. Ó. Tá lá. Então ele está bloqueando essas rodas e jogando força para a roda que está tendo uma maior aderência. Só uma roda puxou. Se tivesse 2 rodas com aderência, seria essas 2 rodas que seriam puxadas.
Esse qual que é? É o Esse é controle a de Discovery, tração. é o controle de tração. Controle de tração. E esse carro é a versão HSE, né, da Discovery 4. Ela tem uma motorização 3.0 de 60 kg de torque, então é muito pesado. Então é um carro 60 que quilos? puxa bem. Nós passamos por 20 graus de inclinação. Essa inclinação que nós passamos, vamos passar agora aqui, ela tem 32 graus de inclinação. Nossa senhora. E ele suporta até 35 graus. Vocês passaram aqui por fora? Passamos, não, por ali. Então, aqui Até nesse 35 caso, é o até máximo. 35. E vão ser 32. 32. E lá de fora é legal? Olha aqui de dentro agora. Ô louco, meu. Não, velho. O Dom tá beijando a asfalto ali, velho. Você abriu o vidro e você encosta a mão no chão, Dom? Você tá doido, velho. Não, velho. Olha a inclinação, agora ele vai inclinar mais ainda. Xandão, se pô, logo que desceu o carro, esse carro não toma. Ô, o Xandão tá do lado direito aí, tio. O Xandão Xandão ele sabe. Ô, Brunão, nós estamos pra cima abraçando aqui. Não, velho. Eu e o Xandão do lado de cá. A inclinação que o carro deu. Soubesse, E botava aí, um salve aqui assim, desse nós lado. temos 32 Fazer graus e o carro suporta até contrapeso. 35. Aqui nós vamos passar por desníveis. Então nesse caso aqui, eu tiro o pé do acelerador, ó, não estou acelerando. E o carro em primeira marcha reduzida vai puxando o carro e todo o conforto é mantido dentro do carro. Não estou acelerando. E o que ajuda também esse conforto que nós temos aqui é a suspensão pneumática. Então nesse caso nós utilizamos aqui a suspensão no modo off-road, que já está pré-selecionada aqui. Nós temos o on-road, que é para utilização normal, esse trem de novo. e nós temos a de acesso. Você pode rebaixar o carro totalmente para você ter uma acessibilidade melhor dentro do veículo. Aqui nós vamos fazer essa subida, que também demonstra que o carro tem uma ótima condução aqui nessa subida. Vamos ver se ele vai passar. Então vamos depois segurar se a gente deixa sempre um carro sim, um carro não. Ave Maria. Aqui nós vamos subir, ó, 33 graus, também 1000 giros, 1200 giros, 1300, não passa disso. Ó. Na terra seria a mesma coisa? Mesma coisa. Cascalho solto, qualquer coisa? Aqui nós vamos fazer ó, a subida, ó, a gangorra aqui, nós estamos até trabalhando o trabalho. Louco. Aqui na realidade eu não sei que tá. Às vezes esse carro ele tá dando uma leve morridinha. Ó, não Tá sei bom, por quê. Bruno, vem um gel corre bom. Vai, vale a pena. Gostaram ou não? A gente vai levar. Você vamos pediu levar. velho. Sim. A gente vai levar, pode embrulhar, Oi? vamos levar. Né, vamos levar, né? Tá tudo certo já. O cara tá Se assustaram, hein, cara? O cara tá rindo ali, ó. O cara tá rindo lá, emoção. Ô, velho, você tá rindo é que você acha engraçado, né, mesmo? Não tô nervoso, não. Vamos lá. Você tá doido, velho. Liga que Isso aqui é só pra dar uma emoçãozinha maior pra vocês. Tem quase 3 toneladas aqui dentro. Não pediu com emoção, Ó. não. Você é besta, emoção. Não, que tal demais. Nossa senhora. Puta que pariu, velho. Então aqui nós vamos fazer essa subida. Você vê que realmente o carro, mesmo tendo um controle, você não conseguir subir, você pode volta descer de e ré tranquilo. tranquilo, sem dificuldade alguma. Xandão, essa vai ter emoção demais. Então aqui a gente vai A Evoque tem esse recurso. tem esse recurso, tudo a mesma coisa. Então aqui nessa Qualquer descida, versão, oi? Qualquer versão, desde a de entrada ele já tem toda essa particularidade de você ter esse controle, tudo certinho. Tecnologia é uma coisa Uma espetacular, fantástica. né, Aqui a gente vai descer no controle de, mais uma vez, de cruzeiro, né, de uma velocidade bem reduzida. Então eu já inclinei o carro, tirei o pé do freio e aqui eu faço totalmente o controle do carro. Ele desce, sem, ó, tô totalmente fora com o meu freio, não tô pisando nada. Só não, E aqui a gente consegue fazer essa descida sem dificuldade alguma. Pode falar. O ângulo de entrada e saída desse carro é... Esse daqui ele tem Espetacular. 36 graus de ângulo de entrada, 29 de saída e 27 de vão livre em relação ao solo. Então é um carro muito competente